em relação ao nosso trabalho. Tá? Ezequiel 3, 17, 18, 19. E eu quero falar aqui, assim como eu falei pela manhã, sobre a responsabilidade de pregar o Evangelho. A responsabilidade de pregar o Evangelho é a maior que um ser humano que conhece a Jesus, que teve um encontro com Jesus, a maior responsabilidade que ele tem é essa. A minha maior responsabilidade não é com a minha, nesse caso, é com o reino de Deus. Eu sempre falo para minha esposa, eu sempre falo para ela, eu te amo, mas eu amo mais a Jesus. E, por favor, não me ame mais do que a Jesus. Né? Eu sempre falo isso para ela. Então, nada ocupa o lugar de Jesus na minha vida em primeiro lugar. Amo muito minha esposa, amo muito meus filhos, meus netos, amo minha igreja, mas, sobretudo, eu amo Jesus. Tá? E essa responsabilidade que a gente tem, ela é muito grande. E o texto vai dizer assim: filho do homem, eu coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Todos os dias nós acordamos com peso de responsabilidade sobre as nossas costas. Todos os dias. Né? Amanhã, logo bem cedinho, minha oração, minha leitura da Bíblia, faço meu café e parto para o meu serviço. Eu tenho responsabilidades. E se eu deixar de cumprir com as minhas responsabilidades no meu serviço, isso vai atrapalhar a vida de outros. Vai atrapalhar a vida da escola onde eu atuo, vai atrapalhar a vida dos alunos, vai atrapalhar todo mundo. Né? E aí eu estava falando ditamente sobre isso. Pensa aí em qualquer profissional. Pensa num advogado que não cumpre bem com a sua função em advogar. Ele pode fazer com que um juiz dê um veredicto a uma causa que não seria justa, mas ditamente porque o advogado não cumpriu com a sua função, né, o seu cliente pode receber ali um veredicto que ele não gostaria de receber, totalmente fora, né, daquilo que estava projetado para se receber. Ou seja, a justiça não vai ser feita. Pensa no médico que de repente fala, não, hoje eu não vou trabalhar. Aquele dia um paciente pode morrer. Pensa num gari que precisa limpar a rua ou recolher o lixo. Se ele não recolher, daqui a pouco, à frente da sua casa, vai estar um mau cheiro horrível, e aí você vai ver o quanto é importante a vida do gari, e ele pode ser punido por isso, né, pelo fato de não cumprir com o seu trabalho. Enfim, se você for pensar nas várias responsabilidades, eu creio que agora você está pensando na sua. Né? Mas tem uma que ela é a maior de todas, é conhecer a verdade e não propagá-la. Essa é a maior das responsabilidades que nós temos. Tá? Nós vamos orar mais uma vez e vamos discorrer sobre esses 3 versículos aqui, de uma maneira rápida e precisa, porque eu ainda quero falar mais alguma coisa sobre a nossa viagem. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse instante. Nós já tivemos aqui, Pai, a fala da Letícia, Pai, e o quão bom é nós sabermos que em nos colocando à disposição do Senhor, o Senhor nos usa. Pai, nós somos pequenos diante do Senhor. Nós sabemos que diante do Teu reino, que é tão imenso, nós somos como uma formiguinha, Pai, que está levando ali uma folha para o formigueiro. Nós somos tão pequenos, Pai, tão ínfimos, mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem, nas suas imensas misericórdias, o Senhor tem nos usado para o louvor do Seu nome. Continua, Pai, fazendo com que nós possamos abrir nossos corações, nossas mentes, para enxergar, Pai, o desvelamento da Sua lei, aquilo que é necessário para que nós
E outros que ainda não te conheçam, venham te conhecer, Pai, e venham ter uma vida livre do pecado, uma vida livre de todas as injustiças desse mundo. Fica conosco, obrigado por tudo, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu começo dizendo aqui que nós, eu, você, nós somos meios. Nós somos meios, nós não somos o fim, não é? Nós não somos o objeto final daquilo que Deus quer. O objeto final é a salvação na pessoa de Cristo Jesus. E eu e você, nós somos os canais que vão fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento da verdade e vão conhecer a verdade e a verdade vai libertá-las. Então, eu e você, nessa seara, nós somos tão somente aqueles que estão semeando a boa semente. Como é que ela vai nascer, como é que ela vai produzir, esse dia para trás nós pregamos sobre isso, isso aí é com Deus, não é comigo nem com você. Eu estava lembrando aqui de uma irmãzinha lá, eu não sei se isso aconteceu em Vinha del Mar ou em Temuco, e ela o pessoal estava num semáforo lá e de repente tinha um malabarista ali fazendo aquelas artes de rua, e ela falou, na hora que esse rapaz parar de fazer ali, que fechar, que ele não puder, que estiver transitando o carro, ele vai parar, então eu vou aproveitar e vou falar de Jesus para ele. Vai ser rapidão, mas eu falo. E ela falou, e aquele rapaz, ele ficou bastante emocionado, ela fez um apelo, não, eu quero aceitar esse Jesus. Né? Mas logo de imediato, o sinal fechou ali para os carros, e aí ele voltou de novo, porque ele precisava ganhar os troquinhos dele ali. E aí depois ela foi lá conversar comigo, pastor Aldair, mas eu não sei se de repente o que eu falei, ele só se emocionou na hora, tomou uma decisão emotiva na hora, eu não sei se aquilo lá vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Eu falei, irmã, isso não é com você, isso é com Deus agora. Você cumpriu com o ID de Jesus, você falou. Ele aceitar ou rejeitar, isso você não tem esse poder. Deixa isso com Deus. Porque às vezes, irmão, nós pregamos o Evangelho e de repente a pessoa vai se converter lá numa outra denominação, não vai ser na nossa. Num outro estado, num outro país. Né? Não vai ser aqui. De repente você vai ficar sabendo tempos depois que você pregou o Evangelho que aquela pessoa tomou uma decisão. Mas a sementinha que você pregou ali, que você deixou, ela não vai voltar vazia, ela vai, um momento ou outro, ela vai fazer um efeito especial. E eu sempre me lembro da irmã Ordalina, que chegava lá com a sombrinhazinha, debaixo de um sol quente. A gente morava no sítio, lá na roça, e ela chegava lá, com a Bibliazinha debaixo do braço, e falava do amor de Jesus para nós, depois ela ia embora, orava com a gente, depois ia embora. E tempos depois, aquela semente, ela explodiu no meu coração, nasceu. E aí, na ânsia da morte, eu encontrei com a irmã Ordalina e eu falei, eu sou filho do seu João Elias. E ela chorou, né? E aí fui lá, abracei com ela ali na cama, porque ela não podia se levantar mais, porque ela estava com câncer. E eu abracei com ela ali e ela falou assim, esse é mais um motivo que me faz morrer feliz, porque mais uma semente germinou. Então, a gente precisa entender que nós somos canais de bênção para a vida de pessoas. E aí, logo no começo do texto que nós lemos, o profeta Ezequiel ele vai dizer, filho do homem, Deus falando no coração dele, filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia aqui, só conceituando, porque não é uma palavra comum no nosso dia a dia, atalaia era aquelas torres que geralmente ficavam nos cantos das muralhas, mas a atalaia também era o guarda que ficava ali. Então, a atalaia era o local, mas também a atalaia era a pessoa que ficava ali guarnecendo. Né? Então, se você for perguntar, por exemplo, para um militar aqui, se eu fosse perguntar para o Dom Pedro, né, que é tenente aqui, o que é que ele faria se ele encontrasse um soldado dormindo no serviço? Com certeza, ele ia notificar o soldado, ia passar para o comandante lá do seu esquadrão, e esse soldado receberia uma punição severa. Por que recebe uma punição severa? Porque ele está cuidando da vida dos outros, ele está no bom sentido, ele está zelando.
né? Então o atalaia é aquele que ficava lá na torre, observando de longe para ver se vinha algum inimigo, e se vinha, ele tocava um sino lá, tá? E o pessoal já sabia que o inimigo estava chegando. Então o atalaia era esse que alertava a cidade para que a cidade toda se preparasse para um possível ataque inimigo. Então, aqui o profeta está sendo chamado de atalaia, por quê? Porque ele é alguém que alerta através da palavra as pessoas quanto aos seus erros. Ele não é melhor do que ninguém, ele está numa situação melhor, porque ele está lá do ponto de vista alto, ele está enxergando alguma coisa. Alguém que tem o conhecimento da palavra, ele está num ponto mais alto, no sentido de que ele conheceu. E tem alguém que está lá um pouco mais abaixo dele que não conheceu. Então ele está numa posição melhor, mas ele não é melhor do que ninguém. Ele apenas está lá para poder alertar. Nós também não somos melhores do que ninguém, meus irmãos. Nós estamos numa posição melhor, conhecemos a Jesus e precisamos passar para aqueles que de repente não têm esse conhecimento, né? E que precisam adquirir este conhecimento. Então, esses atalaias aqui, naquela época, eram pessoas que salvavam vidas. Salvavam no bom sentido de que eles alertavam e as pessoas estavam prontas para receber o inimigo. Nós, eu e você, somos os obreiros com a mão de obra qualificada para praticar essas boas obras. Por que somos a mão de obra qualificada? Porque nós já tivemos esse encontro com Jesus. Nós temos uma experiência de leitura da palavra de Deus. Se você lê a palavra de Deus, você tem experiência com Deus. Se você ora, você tem experiência com Deus. Eu tenho tido experiências fantásticas. Desde os meus 30 e tantos anos lá de vida cristã, lá eu me converti em 87, então já são aí 37 anos de vida cristã, né? Mas assim, nos últimos 3, 4 anos, orando intensivamente pela minha filha, orando intensivamente pelo meu filho que estava afastado de Jesus, orando intensivamente por uma infinidade de coisas na minha vida, e em todas elas eu tenho visto milagres acontecerem. Minha filha engravidou, meu filho está voltando para Jesus, meu filho está fazendo faculdade, lutei tanto para ele estudar, não estava muito querendo, agora está estudando, fazendo engenharia elétrica, está lá no 3º ano, né? Então assim, Deus tem preenchido meu coração de bênçãos, e eu sou tão abençoado que chega um momento desse, Deus, eu quero trabalhar para Ti, eu quero me envolver, né? Vai dar dor de cabeça um pouquinho, né? Aqui os irmãos aqui que foram com a gente, todos maduros, né? A gente corre atrás de um documento, corre atrás do outro, daqui a pouco estava tudo prontinho, a pasta tudo bonitinho com os documentos, e fomos embora. Fizemos o trabalho seguro, né? E fomos lá e realizamos o trabalho. Mas tudo isso com as misericórdias de Deus repousadas sobre nós. Às vezes você sai daqui com aquela pretensão, Deus, o que é que eu vou fazer lá? Eu creio que Letícia, Elisa, Aldair, pastor Aldair, Meire, a avó Cidinha que estava com a gente, a irmã Nancy, o Ismael, né? A gente sai lá, quando eu vi, né, Ismael lá traduzindo. Né? Quando eu pensei que não, Letícia, no estudo lá, eu falei, meu Deus do céu, Letícia, estudo, olha que maravilha, esse pessoal escondendo talento aqui, não pode esconder talento. Né? Pessoal pregando, pessoal falando de Jesus, daqui a pouco a Letícia traduzindo. Falei, olha só, né? E, meus irmãos, é isso. Você se coloca à disposição, quando você pensa que não, Deus está te usando, você fala assim, nem parei para pensar que as coisas iam acontecer assim. Então, eu e você somos canais e precisamos ser usados como canais de bênção na obra do Senhor. Tem um texto na Bíblia que fala sobre a questão das pedras clamarem, né? As pedras clamarem é uma linguagem figurada, pedra não fala nada com ninguém, é um exagero, né? A gente vai chamar isso na língua portuguesa de hipérbole, né? Um exagero, mas um exagero intencional. Né? Se estes calarem, as pedras vão clamar. Por que Jesus usou essa expressão? Né? Porque assim, eu e você, nós somos aqueles que tiveram um encontro com Jesus. E tendo um encontro com Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, nós vamos ter condições
Não pelo nosso conhecimento, não pela nossa capacidade acadêmica ou qualquer coisa que a gente tenha, de chegar e falar e o outro ser convencido daquilo que nós estamos falando. Primeiro, quem vai convencer é o Espírito Santo. Você apenas vai apresentar a mensagem, você vai expor a mensagem. E essa mensagem ela vai fazer um efeito na vida do outro. E é tão gostoso, por exemplo, eu estava lá na rua, eu estava contando essa experiência, de repente nós paramos na casa da irmã Luzvênia. Luzvênia, passou a foto dela aqui, de manhã Meire expôs um testemunho sobre ela. Irmã Luzvênia é uma mulher que está com câncer. Está lá enfrentando quimioterapia, terminou agora, parece que vai enfrentar radioterapia. E a irmã Luzvênia chegou lá, de repente, sem cabelo, e aí eu olhei para ela e ela deu um sorrisão, sabe, assim, deu um sorrisão. Eu falei, meu Deus, olha só, está aqui, uma bengalinha para sustentar, porque o corpo fragilizado, e ela ali. Aí nós fomos lá para a feira evangelizar, a irmã Luzvênia estava lá na feira, lá com a gente. Eu falei, meu Deus do céu, deu uma cadeirinha para colocar a irmã Luzvênia numa sombra, de jeito nenhum, ela queria estar com a gente. E aí, quando a gente estava fazendo evangelismo na rua, a irmã Luzvênia nos parou e nos deu lá umas laranjinhas pequenininhas, assim, doce como mel. E ela foi lá, falou, não tem nada para dar para vocês, mas eu tenho umas laranjinhas aqui. E nós paramos na sombra e ficamos ali conversando com ela, e foi tão bom, porque a partir dali surgiu uma vizinha dela que ficou sabendo que a gente era brasileiro, e chileno gosta muito de brasileiro. Daqui a pouco ela falou, o que vocês estão fazendo aqui no Chile? Nós somos missionários. Pronto, abriu. Aquela mulher, Dona Teresa, que era vizinha da Dona Luzvênia, abriu o coração e falou assim, eu estou precisando de oração. Nós nem falamos nada, porque a gente achou que a casa dela, a casa assim, parecia estar meio abandonada, a gente nem bateu ali, porque a gente achava que não tinha ninguém morando ali. Mas aí ela veio ao nosso encontro. E a partir dali, nós começamos a orar com ela, e Deus falou profundamente ao coração daquela mulher. Uma mulher que frequentava a igreja, mas a vida dela estava assim muito largada, e ela precisando de oração. Oração pelo esposo, oração pela vida dela. E aquela mulher, ela abraçou a avó Cidinha, e eu não sei em que língua que a avó Cidinha falou com ela, porque a avó Cidinha não fala nada de espanhol. Insistimos, mas a avó Cidinha falou, não tem jeito, não vai. E aí ela ali orando, e aquela mulher chorando, abraçada com a avó Cidinha. E aquela mulher, do começo ao fim do trabalho, ela esteve, Dona Teresa esteve com a gente. Então, a gente chega assim, sem muita pretensão, sem saber muito o que a gente vai fazer. Por exemplo, eu levei mensagem, preparei esboço em espanhol. Nós preparamos uma peça teatral em espanhol, E assim, o mais a gente estava dizendo para Deus, Deus, seja feito da maneira como o Senhor quiser. Como é que o Senhor vai fazer? Eu não sei. Como é que o Senhor vai agir? Como é que o Senhor vai nos usar aqui? Isso é com o Senhor. Entendeu? Então, assim, tem gente que às vezes não vai numa viagem como essa, porque fala assim, eu não sei falar nada da língua. Logicamente que a língua é um entrave. Mas, por exemplo, nós tivemos aqui, foram pouquinhas aulas. Quando pensei que a Letícia estava lá traduzindo, Entendeu? Então, assim, pouquinhas aulas, meu irmão, ajuda. Vai te abrir brechas. Você, com as poucas aulas que a gente dá aqui, não dá para você sair falando a língua, não dá mesmo. Mas você vai ter brecha para poder você falar do amor de Jesus, você vai entender bastante coisa, vai ficar mais tranquilo para você. Então, assim, de antemão eu já digo para você, se você está dizendo assim, 2025 eu quero ir numa viagem dessa. Me procura, mas procura assim quanto antes. Por quê? Porque a gente quer, de fato, preparar um grupo para ir. Eu não quero mais ficar dependente da igreja de Campo Grande, não com orgulho, de jeito nenhum, mas eu quero fazer um trabalho à parte no Chile. E eu quero contar com a nossa igreja aqui. Amém? Amém. Então, se você que disse amém, me procura no final do culto para bater um papo, tá bom? Então, me procura, porque assim, quanto antes você me procurar, a gente se organiza com relação à passagem. É lógico que a gente vai ter que se organizar com relação à cidade onde vão nos receber, com relação à passagem, com relação à aula para espanhol. A gente se prepara para isso. Mas o mais não é comigo, nem com você. O mais vai ser com Ele, que é o dono do reino. É Ele que vai colocar a palavra certa na nossa boca, no momento certo, da maneira correta,
quando você nem esperar, né? Você vê lá a irmã Elisa falando, eu estava desanimada já, ninguém queria, de repente uma porta se abriu e a coisa fluiu melhor do que aquilo que de repente ela estava pensando. Então o diabo às vezes é isso, ele coloca coisas, empecilhos, entraves, para nos atrapalhar, para nos desanimar. Mas a gente não pode ficar olhando para as coisas negativas, não. Um ser humano sem Cristo é como um bebê indefeso diante de feras prontas para devorá-lo. A gente não gera um filho, um bebê, e coloca lá, agora vai, a minha aí, se vira. Não, você vai cuidar dele, né? Então, na vida espiritual, a gente tem um processo aí chamado de discipulado, né? Pastor Wilton lá, com toda essa preocupação, quem estava aceitando Jesus, quem tomou a decisão lá de Jesus, para poder, então, discipular essas pessoas. Você não vai largar ela lá de qualquer jeito. Ah, tá bom, você aceitou Jesus, então tchau, né? Que Deus lhe bendiga e tchau, e acabou. Não é assim. Você precisa cuidar da pessoa. 1 Coríntios 2,14, se puder colocar esse texto aí para nós. 1 Coríntios 2,14. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, vai ter essa preocupação com essa pessoa que não tem o conhecimento, que nesse texto ele vai chamar de homem natural, ou seja, aquele homem que ainda não teve um encontro com Deus e ainda não tem o Espírito Santo de Deus, portanto ele não é um homem espiritual. E vai dizer assim, ora, a pessoa natural, que ainda não teve um encontro com Jesus, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja só, se a pessoa é natural, não teve um encontro com Jesus, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá com o condutor da rainha de Candace, lá em Atos dos Apóstolos, né? Filipe está ali, de repente, a carruagem bonitona, e Deus falou, ele está lendo a Bíblia, ele está lendo lá o Antigo Testamento, ele está lendo Isaías, chega lá porque ele não está entendendo nada, ele é um homem natural. E aí ele chega lá na carruagem, e falou, o senhor está lendo Isaías? Ele falou, estou, mas eu não estou entendendo nada disso aqui não, isso aqui o negócio está muito embaçado para mim. Mas o senhor quer que eu explique para o senhor? Ah, você entende? Entende. Então senta aqui do lado aqui. Sentou ali naquela carruagem e foi explicar o texto de Isaías falando sobre o futuro Messias que viria, que na realidade já tinha vindo naquele momento. E ali ele explica para aquele homem aceita Jesus, e eles vão ali com aquela carruagem, de repente olha a água, tem água aqui, você falou que é necessário a gente se batizar, o que me impede? Ele falou, se você crer de todo o coração nesse Jesus, você pode ser batizado. Falei, então eu quero ser batizado. Já desceram ali, já batizaram. O cara precisava voltar para a África, era o país dele lá, né? E aí, lá, com certeza, você vai ver que vai surgir uma igreja cristã no país dele. Pode ter começado com esse homem. Então, às vezes, você prega o evangelho para alguém, esse alguém pode abrir um PGM, né, lá na casa dele, e a partir dali começar uma igreja, começar uma pequena congregação, e ao redor daquela casa, daquela igrejinha ali, surgir pessoas que vão aceitando Jesus, e o reino de Deus vai sendo acrescido daqueles que hão de se salvar. O reino de Deus, meus irmãos, é muito dinâmico, e às vezes atos, que às vezes a gente fala assim, não, isso não vai surtir tanto efeito, É por isso que eu estava agradecendo a irmã Aline e o Éder, que nos presentearam com os remédios, nos ajudou bastante. Irmãos que chegaram e falaram, eu vou dar uma oferta aí para o grupo, né? Nós fomos tão abençoados, irmão, tão abençoados, que lá em Santiago, nós tivemos que posar uma noite lá, num Airbnb, e a gente ia comprar umas coisinhas lá num senhorzinho, e a gente descobriu que esse senhorzinho era evangélico. Aí imagina, ele não queria
eles queriam, geralmente é assim, era só para comprar e a gente ia embora, não tinha um banco, não tinha nada. Mas ele ia lá, buscava umas banquetas velhas que ele tinha e fazia a gente sentar, porque ele queria ouvir a gente, mesmo ele sendo cristão. E quando, no último dia, eu já estava indo embora, fui lá, fiz a última comprinha, que foi assim, uns pães que eu fui comprar para poder fazer o café da manhã, dali a gente ia para o aeroporto. A senhorinha gritou, cavalheiro, cavalheiro, por favor. Aí eu falei, meu Deus, o que foi que será? Será que eu passei o troco errado, alguma coisa errada? E ela chegou assim, eu quero te echar uma ofrenda, eu quero deixar uma oferta. Eu falei, Senhor, é uma oferta, eu não sou da igreja dessa mulher. E ela colocou na minha mão 5.000 pesos chilenos. Eu falei, irmã, muito obrigado, vai nos ajudar a pagar o Uber, que vai nos levar daqui para a rodoviária, para o aeroporto. Né? E nós já colocamos ali para pagar o Uber, para levar a gente para o aeroporto. E aí eu fico pensando assim, como Deus é bom, você está pronto para fazer o trabalho, você está ali à disposição para fazer o trabalho, e tem pessoas que estão te abençoando, está cuidando de você, que nunca te viu, e que está ali cuidando de você. Verdades absolutas requerem responsabilidades. Verdades absolutas requerem responsabilidade. Colocar filho no mundo, verdade absoluta, responsabilidade. Sou professor, a verdade absoluta que precisa ser ensinado, responsabilidade. Ezequiel 18 vai dizer assim, quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não avisar, nada disser para advertir do seu mau caminho e para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. A morte física, ela é uma premissa verdadeira, não tem como a gente escapar disso. Não tem, né? A não ser aqueles que forem arrebatados. Aí a Bíblia fala que alguns não verão a morte, né? Então, isso é verdadeiro, né? Mediante essa situação pecaminosa nossa. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo, ele não está falando aqui somente de morte física, ele está falando de morte espiritual, essa que nos mantém distanciados de Deus. E essa morte é o grande problema do ser humano. Não é a morte física. Não é a morte física porque esse corpo ele vai morrer mesmo. Ele vai virar pó mesmo, esse corpo não vai para lugar nenhum. É matéria e vai voltar a ser matéria. É uma matéria viva, mas daqui a pouco vai ser uma matéria morta. Mas o espírito vai voltar para Deus, e Deus vai dar um destino final para essa pessoa. E nós precisamos ajudar essa pessoa a dar um bom direcionamento, um bom norteamento para a sua vida. Tem uma música que a gente canta aqui chamada Essência da Adoração. E aí tem uma parte da música que eu gosto muito dela, que fala assim, ó, me perdoa pelo que eu fiz dela. A gente sabe, mas e aquele que não sabe? Ele vai tocar a vida louca e, se ninguém falar, ele vai para o abismo. Mas nós temos essa grande função. A Igreja de Cristo, ela é a fotografia, meus irmãos, ideal para que seja mostrado que a morte não deve ser o fim. A morte não pode ser o fim para as pessoas. Mateus 6:13, só uma pequena partezinha lá do capítulo 6, verso 13, vai dizer assim, vocês são o sal da terra. E o começo do 14 vai dizer assim, vocês são a luz do mundo. E é a igreja que dá esse gosto, é a igreja que dá esse sabor para o mundo. É a igreja. Eu estava assistindo agora há pouco, antes da gente vir aqui para o culto, no meio da tarde, estava assistindo ali o filme ali que dá sequência a quarto... como é que é o nome do filme lá, Meiri? Olha só, a pessoa ser forjada, é a forja. Tem o quarto de guerra, e depois do quarto de guerra tem a forja. Alguém já assistiu a forja aí? Ninguém assistiu, ó, tem gente lá. Ó. Dariane assistiu. Mais alguém assistiu? Olha lá. Gente,
assistam esse filme. Eu não assisti todo ele, mas eu já estou recomendando. Já estou recomendando, sabe por quê? São pessoas que se preocupam com pessoas. Pessoas que se preocupam com o outro. Sabe que o outro está caminhando errado. E quando você vai vendo ali, não estou dando spoiler no filme, né? Mas quando você vai vendo a vida do rapaz sendo transformado, sendo remoldada, aí você fica doido, né? Eu quero chegar lá em casa ainda hoje e concluir o filme. Porque ele me chamou muito, muito, muito a atenção. A forja. Alguém que está sendo forjado para uma nova vida. Então, vocês são sal da terra, você precisa dar gosto para as pessoas que aqui vivem. Você precisa ser a luz do mundo. É a igreja que recebeu essa luz de Cristo e ela não pode ficar com ela precisa iluminar o caminho, que é o próprio Jesus, para que essa pessoa, né, chegue num outro lugar totalmente diferente daquele que é a morte eterna. E aí uma frase aqui para a gente guardar. Compaixão adquirida deve ser compaixão refletida. Compaixão adquirida. Deus olhou para você e teve compaixão de você. Você precisa refletir ela para alguém. E o verso 18 vai dizer, se você não avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio vai morrer na sua maldade, mas você vai ser responsável pela morte dele. Olha só, responsabilidade, que responsabilidade. Cumprida a missão, fim da responsabilidade. Ezequiel 3:19 vai dizer, mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade, e do seu caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Foi o que eu disse para aquela jovenzinha lá, quando ela foi lá para o cara, o malabarista. Falei, você não precisa ficar preocupado se ele aceitou ou se ele não aceitou. Seria tão bom que você tivesse assim a convicção de que ele aceitou a Jesus. Mas você não precisa disso. Você precisa estar tranquila que você falou do amor de Jesus para ele. Agora isso é Ele e Deus. É Ele e Deus. É lógico que a gente fica naquela ansiedade, né? A gente quer ver a pessoa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Se a gente fosse possível, a gente queria estar lá, discipular, ficar junto dele, caminhar com ele, né? Discipulá-lo, para que ele possa fazer a mesma caminhada que você fez. A grande comissão, meus irmãos, a grande comissão é o grande ponto final do Evangelho. A grande comissão, quando Jesus diz lá, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu creio que há um temor, eu sempre tive esse temor lá no passado, hoje eu não tenho mais, de falar a verdade. Não tenha medo de falar a verdade, pessoal. Se ela vai gostar ou se ela não vai gostar, aí é ela e Deus. A gente precisa esclarecer a verdade. A gente não tem dificuldade de falar sobre o céu e sobre o inferno na igreja. A gente tem uma dificuldade muito grande de falar isso. A gente tem uma dificuldade em trabalhando evangelismo. Não toca muito nesse assunto de inferno, não. Quem é que gosta? Quem é que gosta muito do mundo realista? A gente não gosta muito, a gente gosta muito mais do mundo romântico, quando a coisa está tudo bonitinho, tudo organizado, que dá prazer, entendeu? Então, a gente precisa mostrar a verdade, esclarecer, para que a pessoa possa se enxergar, olhando para a palavra de Deus, assim como um espelho, eu possa enxergar, quem é esse cara chamado Aldair? Para mim mesmo. Frente a essa palavra que escancara quem eu sou, que mostra quem eu sou, o que eu preciso melhorar, por onde é que eu devo caminhar, o que eu devo fazer como o carcereiro lá de Filipos, né? Se ajoelhou aos pés ali, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele falou, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A verdade precisa ser dita. Eu sempre vou enfatizar isso. Então, a grande comissão é o ponto ápice do Evangelho.
É o ponto ápice do Evangelho. Quando você sai, a nossa peça teatral, lá foi tão simplesinha, né, Elisa? Mas, graças a Deus, foi uma bênção, né? Tanto em Vinha del Mar, quanto lá em Temuco. A gente tinha uma frase, que no final de cada personagem, a gente falava uma frase, né? A pessoa contando lá a sua história, pá, e oía um chamado, e ouvia um chamado. Passe la cordilheira e prediques o Evangelho. Era a expressão frase do nosso teatro. De tanto que a camiseta que nós mandamos fazer, aí a irmã Nancy nos ajudou, né? Tem lá uma cordilheirazinha, a gente passando, transpondo a Cordilheira dos Andes e lá do outro lado e pregando o Evangelho. Considerações finais aqui, para a gente fechar a nossa noite. A nossa função, a gente já viu aqui, que é levar, conduzir essa palavra. Uma palavra que liberta, uma palavra que vai ser luz, que vai alumiar ali o caminho, não é? Essa função ela não é de Deus. Essa função não é de Jesus Cristo. Essa função não é do Espírito Santo. Essa função é desses que, se eles calarem, as pedras vão clamar. Somos nós, eu e você. A gente não pode se calar. Mas por que? Aí eu retomo aqui para poder fechar. Por que as pedras vão clamar? Aí entra a ideia de que, se nós nos calarmos, não vai vir de ninguém mais. Não vai vir de ninguém mais. Deus não vai descer do céu à terra para poder falar de Jesus para as pessoas. O próprio Jesus não vai descer do céu à terra para falar dele mesmo. O Espírito Santo não vai sair, você não vai ver o Espírito Santo falando de Jesus para ninguém. Você não vai ver um cachorro, uma galinha, uma árvore falando de Jesus para ninguém. Quem é que vai falar de Jesus para alguém? Alguém que teve um encontro com Jesus. É alguém que passou por esse processo, esse encontro maravilhoso com a pessoa de Jesus, que tem o Santo Espírito de Deus e que vai levar essa verdade. E as pessoas lá fora, meus irmãos, elas estão extremamente, quando eu falo lá fora, é fora desse âmbito de chamar de igreja. Elas estão numa carência imensa. E quando você pensa que não, você está lá abraçando alguém e esse alguém está se derramando em lágrimas. E ela está falando assim, nossa, eu precisava. A Teresa mesmo foi uma que chegou e falou assim, eu precisava desse abraço. E esse abraço veio lá do Brasil. Olha que coisa gostosa. Um abraço e a partir dali oramos com a Teresa. E a Teresa, ela falou assim, vocês não sabem a tonelada que vocês tiram das minhas costas. A dor, as angústias que eu tenho enfrentado. E aí nós deixamos ela direcionada a um PGM e eu creio que ela deve fazer uma boa caminhada com esse grupo lá. Tá? Para a gente aqui fechar, meus irmãos, não sei se os irmãos notaram, eu já venho fazendo viagem missionária em vários momentos. Eu já falei para a Meire, eu estou assim há um ano e meio, 2 aí para me aposentar. E eu não vou ficar preso dentro de uma igreja. Não vou. Eu vou colocar o pé na estrada. Vou colocar o pé na estrada. Não dá. O meu apelo aqui para os irmãos é que a gente amplie a nossa visão missionária, enquanto Igreja Batista Central. Como é que a gente pode ampliar, pastor Aldeir? Começou em 2010, eu fui sozinho para o Chile. Só uma temporada, depois de 2015 eu fui para Santa Cruz de la Sierra, sozinho. A Meire não pôde ir nesse momento. Em outro momento a Meire já esteve comigo, né? Aí em 2022, aí surgiu a oportunidade de ir para o Chile. Eu falei, Meire, eu vou, mas eu quero que você vá comigo. Né? Você é minha esposa, minha companheira, eu quero que você vá comigo. 2023, a Meire comigo. Aí 2024, eu falei, não dá para ir só nós dois. Nós temos que cutucar o povo aí. E nós fomos em 7. A pergunta que eu faço é,
Enquanto nós iremos em 2025?